Depois que a luz foi diminuindo ao ponto de voltar ao normal, a líder da guilda arregalava seus grandes olhos sem crer no que via. Aos poucos, seus joelhos tocaram o chão. As asas que davam poder a ela agora só serviam para tremer junto ao seu corpo. Apesar de tudo, ela não entendia o que tinha acontecido. Antes estava soberana, mas agora mal conseguia olhar para aquela pessoa. Queria, de fato, entender o que estava ocorrendo. Apesar de se esforçar bastante, mal conseguia encarar aquela luz brilhante em tom azul. Novamente o herói, com aquele sorriso sarcástico, falava para ela que não se esquecesse do favorzinho que tinha pedido. Sendo bastante gentil, resolveu refrescar a cabeça dela. O tal favor era que ela jamais, em hipótese alguma, se rendesse. Quando falava isso, o herói mostrava uma cara impiedosa. Mostrando os dentes, ela mal podia acreditar que estava, pela primeira vez, sentindo um medo colossal. Era estranho. Aquilo na frente dela não passava de um humano patético, e mesmo assim, influenciava nela um medo que jamais tinha sentido antes. Mas, sendo quem ela era, levantou-se com um pouco de dificuldade, enquanto nenhuma outra pessoa conseguiria se colocar de pé diante do herói. De certa forma, ele gostou. Isso significava que ela estava preparada para dar a ele uma luta sem igual. Aos poucos, suas asas foram se abrindo e o tom de rosa na vibração mágica dela foi tomando conta do lugar. Apesar de ser infinitas vezes inferior e muito mais fraca do que o protagonista, a ratazana da Guilda do Escudo se achava a ponto de infringir a ele uma certa quantidade de poder. Começou a levitar como se fosse um pombo louco e jogou algumas pedrinhas na direção dele. Já que ele estava ali, poderia ver um pouco do teatro dela. Isso não iria incomodá-lo nem um pouco. Claro, às vezes ela passava um pouco do ponto, inclusive no momento em que arregalou os olhos com um sorriso sinistro, dizendo que agora era tarde demais para ele se arrepender. Ele não aguentou nesse momento e soltou a pergunta. Ei, você está completamente louca ou realmente está falando comigo? Sendo uma lady e uma dama gloriosa, aquela mulher simplesmente moveu as pontas dos dedos, mostrando que era infinitas vezes poderosa. Claro, até aquele momento ela não sabia que não passava de uma ratazana. Depois, fechou a mão. Aquilo seria um poder devastador que poderia acabar com qualquer outra pessoa que fosse seu inimigo. O poder que saía dela era grande e irradiava uma luz muito colorida por todos os lados. As pedrinhas que antes ela tinha arremessado para cima agora estavam envoltas naquela magia que passava na direção do herói. Sinceramente, para ele, não parecia mais que um show de mágica realizado por um mago de quinta. Mesmo assim, ele ficou atento. Não deixaria que nenhuma daquelas pedrinhas arranhasse seu rosto ou encostasse em qualquer parte do seu corpo. Parando o arremesso bastante exagerado, o protagonista saltou para cima e moveu o corpo. Apenas naquela posição, já era visto que ele não iria deixar as coisas assim. Mas, na visão da inimiga, parecia que ele estava sendo bombardeado com toda aquela força mágica lançada em sua direção. Na verdade, isso não passou de uma pausa dramática, dessas que o herói gostava de fazer para deixar os inimigos ainda mais confiantes, para depois simplesmente arrancar as asinhas deles. Daquela vez não foi diferente. Ele começou a golpear insanamente todas aquelas pedrinhas que iam em sua direção. É claro que antes elas eram só pedrinhas. Agora que já estavam envoltas com o poder da mestra da Guilda do Escudo, tinham até um certo impacto. Mesmo assim, não era nada para aquele herói que estava ali, entediado e sem nada para fazer. Também não era bem assim. Ele tinha um certo tempo e uma meta para cumprir. Mesmo assim, começou a golpear cada um daqueles ataques que ia em sua direção. De longe, Park Yurin notou que seu ataque grandioso estava sendo reduzido apenas a um show ridículo de luzes. Porém, se esse era o caso, nossa ratazana favorita iria fazer alguma coisa. Começou a juntar uma espécie de bola de poder, só que agora de uma tonalidade diferente. Isso deveria indicar que talvez fosse mais forte. Isso até porque ela disse que ele deveria falecer e aquele seria, de fato, o seu último golpe. Por isso, lançou o golpe na direção dele. O que antes era apenas uma luzinha na ponta da mão, transformou-se em um raio laser negro de grande extensão. Mais uma vez, aquela pausa dramática para as coisas ficarem mais interessantes. O herói esperou até aquela coisa ficar muito próxima antes de tomar alguma atitude. Claro, a primeira atitude foi olhar com cara feia para aquele golpezinho, achava que a mulher estava menosprezando os poderes dele, e depois, apenas desviou do poder ridículo. Não precisou de muita coisa, ele desviou o pescoço alguns milímetros e já foi o suficiente para o poder dela atacar outra área, no entanto, bem próximo a ele. E mais uma vez, o show de luzes vinha na direção dele, mas agora ele estava totalmente sem paciência e sem vontade para continuar aquilo.
Deu apenas uns tapinhas para mandar aquelas pedrinhas para algum lado, e falou com ela que, se não fosse lutar de verdade, que esperasse só um pouco, ele ia subir lá e arrancar as asas de morcego dela. A mulher estava incrédula. Como alguém poderia ousar falar daquela maneira com ela? Será que ele não sabia que ela era a líder da Guilda do Escudo, a guilda número 1 daquele país? Depois de os dois se encararem, o herói mostrou que não estava nem aí para ela e continuou a caminhar em sua direção. Enquanto isso, a mestra da guilda apenas voou com suas asas de morcego para um prédio ainda mais alto. Mostrando que estava bastante descontente, ela cerrava o punho com toda a sua força. Em certo momento, ela achou que tudo poderia mesmo ser inútil, mas, se fosse o caso, iria lutar com todas as forças que tinha, mesmo que para isso desferisse um golpe fatal tão forte que causaria dano até mesmo à sua própria vida. Qualquer coisa serviria, menos ser chamada de inútil. Jamais iria permitir que uma coisa como aquela pudesse bater de frente com ela. Apesar de pensar assim, ela notava que, mesmo lançando alguns poderes na direção do herói, ele continuava a caminhar despreocupadamente em sua direção. Extremamente chateada, ela repetia que, mesmo se precisasse chegar ao extremo, ela chegaria se preciso fosse para destruí-lo. Depois de falar isso, começou a lançar quase que uma chuva de poderes, cada um mais forte do que o outro. Porém, nenhum deles acertava de fato aquela pessoa. Por mais que os esforços da líder da guilda fossem extremos, não parecia surtir efeito algum. Até porque aquele era um herói que tinha rompido todos os limites do próprio corpo e de todos os conhecimentos de força. Apesar de a mulher também ter ido ao extremo, usando o experimento que transformou o corpo dela em um corpo monstruoso e deu amplitude aos seus poderes, mesmo assim ela não era páreo para aquela potência. Certo momento ela teve a impressão de que os seus movimentos rápidos estavam surtindo o efeito esperado. Parecia mesmo ter tido uma ideia suprema na qual o herói não conseguiria sequer sair dela. Começou a gritar que agora sim conseguiria finalizá-lo com poucos movimentos. Isso seria impossível para qualquer pessoa que conhecesse os verdadeiros poderes de King Kibong. Mas não parecia ser o caso para aquela pessoa, ela estava confiante demais. Assim que viu a explosão de longe, deduziu que tinha conseguido eliminar o herói. Com bastante arrogância, apontava o dedo na direção da explosão e falava que tudo aquilo era por causa do sentimento elevado que ele teve no momento errado. Olhava ainda para todo aquele estrondo, fumaça e poeira, e achava que, apesar de toda a destruição, ela tinha saído vitoriosa. Mas seus olhos se arregalaram intensamente quando notou que, no meio de toda aquela confusão, um vulto saía rapidamente de lá, para depois demonstrar ser uma luz em tom azul. Enquanto ele se lançava para acertar as contas com a líder da guilda, o System avisava para o herói que existia um erro, uma anomalia. Mas isso não era o momento de ele pensar em nada. Apenas queria destruí-la. Até porque aquela mulher era responsável indireta pelo estado de coma em que sua mãe se mantinha no hospital há muito tempo. Agora era a hora perfeita para acertarem as contas. Mesmo vendo que ele se aproximava e estava muito perto, ela ainda tinha poder o suficiente para continuar lançando seus ataques. Apesar de estar bastante incrédula de ele ter resistido tanto tempo, nenhuma outra pessoa foi capaz de ser páreo contra ela. Nem mesmo antes, quando ela não tinha esse poder colossal que demonstra agora. O problema era que, no exato momento, o herói não estava nem sequer tentando desviar dos ataques dela, e o System anunciava que estava acontecendo uma anomalia, e ele estava resistindo à aniquilação. Aquela mensagem desagradável do sistema continuava por várias vezes. Ele achava que tudo era muito persistente, mas não tinha problema. Ele iria romper mais um dos seus tantos limites. A mulher também não iria se deixar abater tão fácil. Procurou arrebentar as faixas do braço com a própria força e continuou a executar a mutação, na intenção de ficar ainda mais forte e conseguir ser páreo para o herói. Enquanto lançava mais um dos seus ataques, ela chamava pelo nome dele, dizia que agora seria o embate final, e, de certa forma, foi. As luzes do poder de cada um começaram a brilhar, irradiando o céu onde os dois trocavam golpes tão rápidos e ferozes que nem sequer podiam ser vistos. O punho daquela mulher agora já estava totalmente sobre-humano. Ela tinha deixado a transformação monstruosa tomar conta de todo o seu braço. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para deter o golpe certeiro que o protagonista lançava na direção dela. Apesar de ter visto o poder dele inúmeras vezes, ela ainda ficava assustada e arregalava os olhos todas as vezes que ele mostrava para ela uma carga mais elevada. E sempre que ele aumentava a potência de seus golpes, fazia aquela cara de rabugento. Ele realmente estava morrendo de raiva daquela mulher. Não iria se conter em nenhum momento. Poderia lançar sobre ela sua força total se achasse que isso compensaria.
No entanto, apenas lançou mais um dos seus golpes potentes. Isso foi o suficiente para que ela varresse boa parte da cidade, enquanto ele apenas ficava ali observando tudo acontecer. A mulher, com suas asinhas e seu braço deformado, caiu no chão. Parecia um morcego após o abate. Os efeitos colaterais de ter se transformado em monstro estavam cobrando seu preço. Agora ela estava com as bochechas inchadas. O braço estava totalmente deformado e, em certo momento, ela não aguentou e seu estômago ficou revirado. Ela notou que estava se deteriorando de dentro para fora rapidamente. Sabia que os efeitos colaterais poderiam ser severos, mas não achava que seriam tão imediatos. Enquanto estava ali sofrendo com essas coisas, escutava os passos ferozes do herói indo em sua direção. Ainda não sabia como ele ainda se mantinha de pé, depois de ela ter golpeado ele tantas vezes com seus lasers causadores de calamidades. Mais uma vez ela falou o nome dele, desta vez segurando o braço que estava em uma condição bastante lamentável. Decepcionado com ela, ele pediu que não olhasse para ele daquela forma. Não pedisse piedade, enquanto ela mesma não demonstrou isso em momento algum com ninguém. Mostrando estar realmente enlouquecida, a mulher arregalava os olhos e dizia a ele que não estava olhando para ele de forma na qual ele pudesse imaginar que ela estava querendo piedade vinda dele. Mostrando realmente não ter nenhum tipo de bom senso, liberou o poder e as faixas do outro braço, mesmo já tendo perdido um dos braços no embate contra aquele mesmo herói. Achava que dessa vez poderia ser diferente. O protagonista ficou ali esperando ela tomar as mesmas atitudes, esperando resultados diferentes. Mas não esperava com o rostinho calmo. Esperava com aquela cara carrancuda de sempre. Mas a luta não ficou apenas mantida naquele local e logo foi transferida para onde o rapaz de cabelos brancos estava, tendo uma luta aflorada com um grandalhão. Kang Aoi já estava no seu modo transformação e estava botando para quebrar. O monstrão não sabia o que estava acontecendo, até que aquele jovem, parado na frente dele, ficou escutando as lamentações daquele grandão dizendo que ele só poderia ser uma espécie de demônio. Uma coisa era fato, o estrago naquele homem grande tinha sido colossal. A luta não tinha sido mostrada em fatos, mas dava para ver que ali as coisas estiveram quentes. Quase sem forças, ele caiu de joelhos. Naquela posição, dava para notar que o coração dele tinha sido atingido, até porque no lugar do órgão tinha um grande buraco. E tudo o que se via era o jovem branco segurando um grande núcleo de energia em suas mãos, agora cobertas com garras enormes. Com olhos impiedosos, ele falava que aquele homem grande não era diferente de um humano qualquer. Lambendo as garras, falava que ele tinha um gosto suave de tofu. Uma luta que tinha começado bastante favorável para o grandalhão agora se mostrava totalmente revestida, e assim, ele não sabia como os fatos reverteram daquela forma, causando sua derrota. O fato era que aquele jovem de cabelos brancos, totalmente transformado, pensava apenas que aquela luta foi ridícula. Ele perdeu tempo demonstrando seu poder contra algo insignificante. Enquanto isso, aquele ser modificado ficava gritando que ele não passava de um animal maldito, e dizia que nada o faria mais satisfeito do que eliminar aquele com tantas caudas. Do jeito que falava, parecia que ele estava contando com seus companheiros, e se fosse esse o fato, o garoto avisava para ele que assim como as coisas ficaram ruins para ele, para os outros não seria diferente. O monstro não acreditava no que estava ouvindo. Era coisa demais vinda de um fedelho qualquer. Mas o que fazer se aquele garoto com garras enormes estava segurando o núcleo de energia dele? Isso mesmo, estava, porque no momento seguinte, ele apenas fechou a mão e destruiu todo o núcleo. Assim que fez isso, o monstrão sentiu uma dor inabalável, já que sua vida estava nas mãos do outro. Sendo assim, aquela luta tinha sido finalizada e o jovem de cabelos brancos, agora com várias caudas, tinha sido vitorioso. O problema era que custo. Ele não pensou em momento algum ter que se transformar para lutar com um monstro daqueles. Mais uma vez a luta volta para onde o herói está lutando com a líder da guilda do escudo. A mulher está descontrolada e tenta, com todas as suas forças restantes, eliminá-lo. Mas é claro, isso só aumentou ainda mais a fúria dele, que agora, no momento atual, está pisando algumas vezes na cabeça dela. Quanto mais ele pisa, mais vontade de pisar ele sente, já que aquela mulher é responsável indireta por tudo o que aconteceu de ruim com a mãe dele. A mulher, enquanto grita, tenta entender o que de errado aconteceu para todo o seu plano ruir assim de um momento para o outro. Mas não importa mais. O herói segura a cabeça dela com força e a arremessa no chão mais algumas vezes, já que notou que aquela mulher é cabeça dura demais. Depois que ele esfregou a cara dela no chão, levantou o rosto dela mais uma vez. Achava que a esfoliação dada por ele não tinha sido suficiente. Por isso,
resolveu lançá-la para o alto e depois golpeá-la como se fosse apenas uma bolinha, algo para sua diversão pessoal. Assim que o corpo dela foi arremessado para aqueles escombros, uma grande luz se elevou e ela ficou ali, com suas asas e braços abertos, caída em meio àquele entulho. As coisas certamente não ficariam assim. O herói se lançou mais uma vez para averiguar a situação por si mesmo. Talvez fosse só uma forma de exagerar e mostrar seu poder nos últimos segundos que restavam para aquela pessoa, mas ele foi com tudo. E já que estava ali, resolveu apertar um pouco o pescoço dela para ver se ela entendia o que ele estava prestes a falar. Deixou claro que tudo o que estava acontecendo era culpa dela. Ela foi uma líder extremamente negligente e deixou os soldadinhos dela soltos por aí. Park Yurin, líder da Guilda do Escudo, agora estava ali jogada nos escombros, reduzida ao nada. Mesmo vendo que ela estava em um estado deplorável, ele queria que ela se lembrasse de uma coisa: tudo aquilo era por culpa dela. As coisas jamais precisavam ter chegado àquele ponto. Enquanto ele estava ali com o pescoço da Vibra na mão, se lembrava do dia mais horrível de sua vida. Aquele em que teve sua mãe nos braços enquanto a vida dela se esvaía aos poucos. Ele range os dentes, só de lembrar que soube que tudo aquilo era culpa da líder da Guilda do Escudo. Se lembrou de ter que visitar a mãe em coma apenas porque as pessoas que eram responsáveis por monitorar a Zona B não fizeram suas atividades, apenas porque queriam mais dinheiro do governo. Também se lembrou que por causa daquela mulher mesquinha, várias pessoas tinham sido transformadas em seres bizarros assim que inalaram aquela névoa cor-de-rosa. Quanto mais se lembrava dessas coisas, mais ele gostaria de apertar aquele pescoço. Pena que toda aquela brincadeira não iria durar muito tempo. Mostrando uma falta de piedade monstruosa, o herói liberou um pouco mais do seu poder e avisou aquela mulher que ela teria uma passagem dolorosa e lenta, apenas para nunca mais, nesta vida ou em outras, passar diante de uma pessoa e não ajudá-la. Os resquícios da luta dos dois eram explosões, poeira e estilhaços para todos os lados. Mesmo depois de ter sido arremessada para tão longe com tanta força, a líder da Guilda do Escudo ainda achava que poderia ter alguma chance de vencer o herói furioso. Até porque ela era Park Yurin, a mulher mais temida daquele país, a que tinha colocado medo em mais da metade da população. Era inaceitável que fosse arremessada como um inseto. Com seus olhos bastante arregalados, imaginava como aquele homem poderia ser tão forte assim. Em meio a uma luta tão desbalanceada, a líder da guilda não tinha muito tempo para ficar analisando táticas naquele momento. Ainda mais quando viu que o herói partia para cima dela com tudo. Caso não fizesse nada, aquele seria realmente seu último instante na existência. Assim que ele foi com tudo para cima dela, notou que a mulher morcego ainda estava com bastante energia e conseguiu desviar. Era estranho para ele. Achou que ela simplesmente ficaria ali e renderia-se para o fim inevitável que já estava esperando por ela. Olhou para os lados para ver para onde aquele pequeno inseto havia tentado fugir. Assim que notou que ela estava voando desesperadamente para o centro do núcleo, imediatamente percebeu o que ela estava planejando. Enquanto voava, o único pensamento da líder da guilda era que, se conseguisse absorver todo o núcleo, depois disso nada mais conseguiria pará-la. Olhando para trás e com ainda mais sede de vingança, o herói perguntava àquela mulher se ele tinha deixado ela partir. Como evidentemente a resposta era negativa, ele partiu com tudo atrás dela. Seu intuito era apenas capturar seu brinquedo novamente, e First estava tão próximo de adquirir mais poder absorvendo todo aquele núcleo que a vilã não queria saber de mais nada. Bateu com toda a força naquele compartimento para liberar o poder que havia contido nele. As rachaduras logo começaram a emergir. Porém, seu braço já estava bastante debilitado com todas as transformações exageradas que ela havia feito. Mesmo assim, ela colocou o máximo de força que ainda restava nos seus braços para tentar destruir o compartimento e fundir-se ao poder que estava lá dentro. Mais uma vez, seu braço continuou a sofrer transformações. Agora parecia um monte de gosma querendo fundir-se ao poder existente no recipiente. Uma grande luz começou a clarear e expandir tudo ao redor da líder da guilda. Ainda a uma certa distância, vendo aquela luz cor-de-rosa, o protagonista imaginava o que aquele inseto poderia estar fazendo, até que arregalou ainda mais seus grandes olhos brancos, demonstrando uma sobrancelha ainda mais destacada. Fosse o que fosse, ele iria pará-la, e depois continuaria sua saga atrás da vingança que ele havia almejado há tanto tempo. Calculando uma tática, ele apenas cobre os olhos para que aquela luminosidade não o cegasse. Depois que passou um pouco de toda aquela claridade e confusão, ele observava em meio àquela poeira para ver no que se tornaria a líder da guilda. A silhueta vista em meio a toda aquela fusão era de uma espécie de mulher-dragão.
Ela tinha conseguido absorver grande parte da energia que continha naquele recipiente e agora era uma ameaça notável. Com o cenário mudando drasticamente, voltamos para a luta do Ruivo, que mostrando suas habilidades em segurar duas lâminas, tratava de mostrar para o seu oponente que não estava para brincadeiras. O homem que lutava com ele, apesar de poder também se transformar, até aquele momento ainda permanecia humano e apenas ria muito da cara do adversário. Falava que não tinha esperado tanto tempo para uma luta tão medíocre. Isso fez com que seu oponente ficasse ainda mais irritado. Depois que se lançou para cima do oponente, ele tentou liberar o máximo de energia possível. Mesmo assim, não parecia que era grande coisa, já que foi bloqueado facilmente. A luta se estendeu tanto que começou a escalar. Os dois lutavam em pé de igualdade, da mesma forma com que o Ruivo atacava, o seu adversário bloqueava e revidava. Mesmo colocando toda a sua força e habilidade, parecia que não era ágil o suficiente para pegar desprevenido aquele que enfrentava em combate. E tudo o que pensava era que não tinha tempo suficiente, por isso deveria terminar a luta o mais breve possível. Enquanto isso, o adversário apenas caía na gargalhada. Parecia que estava vendo a cena mais icônica de sua vida, e naquele exato momento, tinha passado pelo Ruivo e deixado para ele uma surpresinha, assim que passou de leve seu objeto cortante pelas costelas do adversário. Custou um certo tempo para que ele notasse que tinha sido atingido. O momento foi breve, no entanto, a ferida parecia bastante preocupante. Agora sim, estava aí a graça, que o adversário tanto achava, tinha ferido o Ruivo, e ele sequer tinha notado. O oponente que aquele homem enfrentava era um tanto exótico. O homem com um olhar estranho, e a língua para fora, parecia mesmo que queria comer o Ruivo em sua frente. Mas não contava que, depois de ter sido atingido, iria libertar uma raiva tão possessiva que jamais iria conseguir controlar. Yubin deixava claro que estava cansado, o adversário também deveria estar, por isso era melhor que terminasse aquilo mais rápido. Para o homem de cabelos negros que partia com tudo, achando que era a melhor coisa que tinha ouvido naquele momento, as coisas poderiam ser terminadas em alguns segundos. Visivelmente cansado, o Ruivo começou a tossir, e nesse momento, o adversário achou o máximo. Agora partia com ainda mais sede. Chang Yunbin, cansado e ferido, notou quando o adversário partiu com tudo. Apenas arregalou os olhos, não podendo fazer muito naquele momento, e foi golpeado. A lâmina do adversário parecia atravessar com facilidade, enquanto o mesmo continuava as suas gargalhadas. Parecia que estava esperando por aquela luta ansiosamente há um bom tempo, por isso apenas verificava o jeito lindo que o objeto cortante simplesmente passava pelo oponente. Mas algo intrigante aconteceu. O homem ruivo apenas fechou ainda mais o semblante, e falou que tinha aquele maldito bastardo exatamente no local onde queria. Falava que poderia se sacrificar para romper os seus próprios limites. E o que realmente aconteceu foi que, quando o oponente dele apenas atacava seu abdômen com o seu objeto, o Ruivo queria que as coisas fossem mais rápido, por isso iria simplesmente desconectar a cabeça do corpo. Enquanto fazia isso, o adversário não notava que aquele pequeno corte no abdômen era apenas um leve sacrifício para uma evolução maior. Depois de já ter feito o que planejou, o Ruivo firmemente segurou o objeto que ainda se encontrava em seu abdômen. Com um puxão, retirou-o e enquanto fazia isso, arremessou para longe aquele objeto. Notava em sua frente o homem ajoelhado segurando firmemente o pescoço. Sem mais nada para fazer ali, o Ruivo passou pelo adversário como se ele não fosse nada. Porém, não faria isso calado. Falava para o adversário, que ainda poderia ouvir, que quando tentasse eliminar outra pessoa deveria lutar colocando sua própria vida em risco. Apesar de as palavras dele terem sido bastante bonitas e poéticas, ele mesmo estava um caco. Tinha usado todas as suas forças e agora estava com um ferimento enorme no abdômen. Mesmo assim, estava satisfeito. Aquilo tinha sido mesmo um duelo de macho e o setor 3 comandado por ele tinha realizado uma vitória. Trocando novamente de cenário, voltamos para a área onde o herói está firmemente observando sua oponente. Enquanto observava, apenas olhava aquela mulher se dizer o ser mais forte de todo o hemisfério. Ela rapidamente se moveu, o herói continuou no mesmo local, completando sua análise. A mulher, que antes tinha grandes asas de morcego, agora parecia ter se fundido em uma espécie de mulher-morcego-dragão. A mesma voava pelos céus batendo suas asas e ostentando um corpo com grandes curvas e rabo de lagartixa. Toda aquela exibição não parecia deixar o herói nem um pouco satisfeito. Pelo contrário, sua raiva aumentava a cada segundo que o showzinho continuava. Precisava ver aquele ser patético em sua frente declarar que ela era a verdadeira grandeza. Para ele, não fazia a menor diferença.
seria eliminá-la na forma de líder da guilda, ou como qualquer outro réptil insignificante. Mesmo assim, quis perguntar para ela o que esperava ganhar com todo aquele espetáculo. Já que ele tinha dado a ela lugar de fala, ela se exibiu. Achava que deveria contar àquele pequeno idiota que, graças a ele, ela agora tinha se tornado o ser supremo. E que em seu corpo fluía o poder do dragão de fogo. Na verdade, dizia que ela era muito mais forte até mesmo que o dragão. Gritava que ela era o próprio Apocalipse que terminaria com todo o mundo. Aumentando seu espetáculo com aquele grito ensurdecedor, começou a quebrar alguns vidros dos prédios que estavam próximos. A advertência no system do herói não demorou a chegar. Falava para ele que um ser dracônico havia aparecido e também dizia que o ser não estava com base em dados, por isso não era capaz de medir a força exata. Mesmo diante de tudo isso, o herói não se intimidava, era apenas um monstro. Não! Na verdade, era a mulher que tinha arruinado a vida de sua mãe e ainda merecia o devido castigo. Renunciar a ser humano só mostrava o quanto aquela mulher já era um monstro mesmo antes de sofrer a modificação. Reuniu núcleo suficiente de energia na palma da mão, e a força inicial do núcleo, apesar de começar pequena, foi tomando grandes medidas e proporções. O monstro, estando no centro daquele fluxo de poder que emitia um tom de luz rosa, aparentemente exibia sua grandeza. Ela chegava até mesmo a mencionar o nome dele enquanto fazia uma cara estranha. Dizia que agora queria que ele não desistisse. Ao ouvir a mesma pronúncia que ele havia dito, agora saindo da boca dela, o herói achou até interessante. Talvez significasse que agora ele tivesse um pouco mais de diversão. O ser dracônico perguntou se ele agora estava com medo. Tentando ostentar toda aquela grandeza em poder, o ser dracônico perguntava ao herói quanto tempo ele achava que resistiria com todos aqueles ataques direcionados a ele. Como alguém que já tinha zerado o jogo várias vezes, aquela era só mais uma coisinha, por isso o herói ficou ali parado. Depois de ter enfrentado seres realmente assustadores, ver uma mulher calango não era grande coisa. Mesmo ele achando o poder pequeno, em outros cenários seus amigos sentiram a onda de energia e se assustaram. Isso aconteceu com todos, com a raposa, o ruivo, até com a mulher dos animais. A blogueira com orelhas de coelhinha se assustou ainda mais, a energia estava ainda mais próxima dela. Quanto ao nosso herói, cerrou os punhos mais uma vez. Para ele não era grande coisa. Parecia que tinha tido um intervalozinho e agora iria continuar o que havia parado. Se preparou para receber o impacto e destruí-los para então prosseguir com a sua pequena vingança. A luz azul imediatamente se lançou contra a luz rosa e em instantes, um show de cores e arco-íris estava cobrindo o céu onde o protagonista voava ao encontro daquela bestialidade. Mesmo tendo tanta força, ele podia contar com uma habilidade matador de dragões. Seria a primeira vez que ele iria usar tal, acho difícil. A mulher lagartixa, que antes achava que tinha o poder total, ao ver o herói partindo para cima dela, sem nenhuma hesitação, tremeu de medo. O system avisava que o dano contra dragões ou oponentes similares poderia ser aumentado em até 50%. Enquanto isso, ele apenas se lançava para aquele ser demoníaco. Assim que o punho dele encostou na pele pré-histórica daquele animal, uma luz intensa cobriu de vermelho o céu. Logo após, partículas azuis demonstravam que a luta não iria durar mais tanto tempo. Seguiu-se de um feixe enorme de luz que aos poucos foi clareando. Tudo aquilo era apenas barulho, poeira e explosão. Era a vingança do protagonista sendo colocada em prática. Com isso, aquela mulher, meio dragão e meio monstro, estava sendo lançada para uma direção oposta à do protagonista. Enquanto isso, ele se preparava para lançar mais um de seus ataques, pois ainda não estava satisfeito. Até porque, no meio daquele caos, tinha perdido a mulher de vista. Por isso, pedia ao seu sistema que a localizasse o mais rápido possível. O sistema iniciou a busca o mais rápido possível e a resposta também veio imediata. Dizia que a localização era difícil, pois os rastros dracônicos eram muito baixos. Por isso, iriam buscar os sinais vitais daquela mulher. Assim que foram encontrados, foram analisados e repassados para o protagonista, avisando que, atualmente, ela estava sobrevivendo com menos de 1 de HP. Ao olhar, notou que aquele ser, ainda em formato dracônico, estava jogado, e o sistema mostrou rapidamente a localização. Isso fazia com que o herói se sentisse bem, já que ele queria dar um fim apropriado àquela maldita. No entanto, quando ele estava partindo para o encontro dela, um alarme de perigo foi acionado através do sistema. Isso fez com que ele prestasse atenção. Tinha muito pouco tempo para realizar com sucesso a sua missão de destruir, ao mesmo tempo, todos os compartimentos. Sendo assim, ele deveria ser mais rápido ainda, porém jamais colocaria de lado a pequena vingança. O sistema recomendava a priorização da destruição dos compartimentos de mana,
Então era isso que o herói queria. Ele dizia para si mesmo: suponho que terei que destruir tudo isso antes de saciar minhas vontades. Olhando para aquele setor com o compartimento, a garota com orelhinhas de gato agora estava cansada. Tinha colocado fim a uma luta bastante exaustiva para ela, até porque estava lutando com alguém com energia similar à sua. Contendo suas energias, estando quase no fim, ela apenas sentou-se com o pouco de energia que lhe restava. Sabia que não poderia simplesmente parar ali e descansar um pouco, por isso esticou os braços. Estava pronta para pegar seu bastão mágico. Na ponta dele sempre estava o telefone, aquele que ela usava para fazer suas lives. Esse acessório também servia como cronômetro, e ela estava ali olhando o tempo restante. Sabia que estava no limite. Levantou-se, meio cambaleante, e sabia que necessitava concluir sua parte da execução para que o plano desse certo. Posicionou o seu bastão na frente daquele componente de mana. Estava preparada para que, assim que chegasse o momento certo, pudesse atingi-lo. Porém, deveria esperar o momento exato. Caso fizesse antes dos demais, tudo estaria perdido. Enquanto isso, o céu ainda continuava vermelho e a mulher dos animais, que estava ali lutando contra aquele ser, também estava com sua vitória finalizada. O adversário apenas estava desmaiado com os dentes à mostra. Enquanto aquela gente pegava um dos pequenos gatinhos no colo e, bastante triste, começava um processo de cura na tentativa de salvar a vida do pequeno bichano. Em lágrimas, lamentava tudo o que tinha acontecido com ele. Não queria que eles se machucassem de forma alguma. Os outros animais notavam que a mulher estava genuinamente triste. Dizia que nunca iria esquecer o sacrifício que todos eles tinham feito por ela. Por isso, levantou-se e observou aquela criatura diante dos olhos. E já que estava finalizada a luta, agora restava o componente de mana. Quem também estava diante do seu próprio componente de mana era o herói. Sabia que deveria colocar fim nisso para só então ir atrás da líder da guilda. Enquanto estava ali, pensava que, se tudo tivesse corrido de acordo com o plano, todos os outros colegas também deveriam estar, naquele momento, diante dos seus componentes de mana. Seu sistema avisava que não tinham informações a respeito dos outros participantes. No entanto, avisava que aquele componente de mana estava com um fluxo muito grande, não poderia mais esperar para ser destruído. Suspirando profundamente, o herói sabia que deveria confiar em seus aliados. Aquela era a hora e o sistema avisava. Por isso, o herói colocou a mão próxima ao componente, deixando sua energia esvair dela com uma luz intensa em tom de azul. Com um movimento breve, começou a destruir o componente. As rachaduras foram visíveis até que tudo ruiu. Grande proporção de poeira foi vista a longa distância. O jovem de cabelos brancos, que agora demonstrava várias caudas, também estava posicionado para destruir e terminar de realizar a sua tarefa. Tinha feito no exato momento em que o herói destruiu o seu componente. Aquele jovem tinha imbuído sua energia e apenas ficou de costas esperando tudo ruir. Não demorou muito e a explosão foi colossal atrás dele. Tendo feito seu serviço, ele pulou daquela superfície para o chão. Com isso, seus cabelos foram ficando da forma original e as caudas também começaram a diminuir lentamente. Quando enfim pousou no chão, já era o jovem de cabelos brancos que todo mundo conhecia. Estando lá embaixo, o vice-capitão, ainda jogado e posicionado na parede, perguntava o que tinha acontecido com aquele jovem. Kang Wei contava que a missão tinha sido um sucesso e que todos eles tinham conseguido. Ao mesmo tempo em que o herói e o jovem de cabelos brancos eliminaram seus compartimentos, a agente também estava usando alguns de seus grandes animais para realizar sua parte da missão. O vice-capitão, meio indeciso sem saber se estava se lembrando das coisas certas ou não, só dava graças aos céus por tudo ter terminado. As forças dele também estavam quase no fim e ele não se aguentava mais. Vendo isso, o jovem de cabelos brancos apenas olhou para cima, observando o céu, e se o tempo atual tinha dado prazo suficiente para todos terem realizado suas missões. Já era a hora acertada para todos, e todos deveriam ter destruído seus compartimentos simultaneamente. Se fosse assim, a equipe King Bong teria realizado com sucesso e destruído os 4 provedores de suporte. Diante dos escombros do que sobrou do seu compartimento, o herói apenas observava, já que estava diante do principal provedor de mana. Enquanto isso, em cada posição, os outros aliados se encontravam quase que destruídos, muito gravemente feridos, outros arrasados emocionalmente. A luta não tinha sido fácil para nenhum deles, e agora o herói ainda tinha que pôr fim em sua missão, ainda tinha que encontrar a maldita. Enquanto isso, lá no cenário onde a líder da Guilda do Escudo se encontrava, o prédio onde ela tinha se debatido estava em péssimas condições. Ela também não estava nada bem.
A forma dracônica tinha se esvaído e agora tudo o que restava era um corpo humano cheio de arrependimento. Ela estava fraca e traumatizada. No entanto, não estava sozinha. Próximo a ela, o homem diretor, com seu charuto na boca, tinha ido até ela. Com o mesmo sorriso sarcástico de sempre, perguntava como ela estava. Carregava com ele o vice-líder da guilda. A mulher não gostou nem um pouco de ter visto aquele homem em sua frente. Mesmo assim, ele continuava com aquele sorriso sarcástico, chamando-a de mestra. Falava que ela deveria tomar a responsabilidade daquele fracasso. A mulher não entendia como ele tinha a audácia de falar com ela daquela forma. E não era apenas isso, o homem dizia, enquanto jogava o jovem de cabelos alaranjados no chão, que estava ali o presentinho dela, seu irmãozinho. Falava que imaginou que ela poderia ter vencido, no entanto, parecia que tinha se equivocado. Após ser jogado no chão, o irmão chamava por ela. E a líder da guilda, sem saber o que tinha se passado com o irmão e sem ter forças para protegê-lo, apenas caiu em lágrimas. O diretor falava para aquela mulher que lamentava, porém não tinha muito tempo. Deveria deixar para se reunir com o irmão dela na outra vida, pois agora tinha assuntos para tratar. Tinha um fragmento dracônico no abdômen da mulher e aquele homem iria tirar. Falava que isso não caía bem nela, já que não tinha feito um uso apropriado. Com o mesmo sorriso sarcástico, dizia que isso era apenas a perspectiva dele e que nunca entrava em uma luta que não pudesse ganhar. Apesar de não ter lutado, ele queria os espólios para ele. E aquele pequeno fragmento dracônico seria o espólio dele. Por isso arrancou com tudo, não se importando. Depois disso ela iria ficar ainda mais fraca. O vice-líder da guilda do escudo teve que ver a irmã sendo diminuída por aquele diretor sem conseguir fazer muito. Ele gritava para que ele não fizesse essas coisas, no entanto, o diretor não se importava mais e iria fazer o que desse na telha. Até porque a líder da guilda do escudo mostrou que não era capaz de lidar com os problemas que apareciam diante dela. Falava que ela era patética e que, até aquele momento, parecia não ter entendido. O poder dela era maior e mais profundo do que pensava. Mesmo assim, não tinha conseguido realizar com sucesso e apenas fracassou por ser arrogante demais. Enquanto ele dizia isso, parecia que a falta do objeto dracônico estava debilitando aquela mulher cada vez mais, até que a existência dela começou a diminuir, como se fragmentos do corpo dela fossem levados com o vento, até que, por fim, ela desapareceu diante dos olhos do irmão mais novo. Em lágrimas, ele gritava pela sua irmã. O diretor, apenas guardando o objeto dracônico, achava tudo aquilo muito patético. Pegou sua pedra do retorno e ia simplesmente partir dali como se nada tivesse acontecido. Até que algo absurdo aconteceu, fazendo com que ele arregalasse os olhos e até deixasse o seu amado charuto cair. Tentou olhar para o lado vagarosamente, sem chamar muita atenção, e assim que fez isso, notou que o herói estava ali encarando-o. Não tinha notado que aquela pessoa tinha aparecido e agora deveria prestar o acerto de contas com ele por ter tirado dele a vingança que ele estava planejando há tanto tempo. Meio incrédulo, o herói arregalava os olhos. Enquanto os vestígios do que fora a líder da guilda se desfaziam em poeira atrás do diretor, o herói o observava com um olhar frio. Não tinha restado nada para que ele consumasse sua vingança. Alguém havia chegado primeiro e a roubado. Descaradamente, o diretor dizia que era um grande prazer ter voltado a se encontrar com aquele homem. Abrindo os braços, falava o nome do herói como se fosse algo normal, enquanto em sua mão ele ainda segurava o objeto dracônico. Notando isso, o herói esticou a mão e ordenou que aquele homem o entregasse imediatamente. Fingindo não ter ouvido, o diretor dizia que fazia muito tempo desde o último encontro deles, e sendo assim, seria muito rude apenas pedir alguma coisa sem sequer cumprimentá-lo. O herói tinha certeza de que não havia necessidade disso. Eles não tinham o tipo de relação na qual deveria perder tempo cumprimentando o oponente. Levantando o pé, dizia que nem mesmo como oponente aquele homem deveria se sentir, pois não era mais que um inseto. Se era o caso, apenas o esmagou e viu quando um pouco de poeira foi levantada com o golpe insignificante que lançou contra aquela pulga. Porém, o estranho era que agindo como um inseto peçonhento, mesmo sendo pisado, o homem conseguiu se reconstituir em outro lugar. Falava que era uma falta de cortesia. Deveria pelo menos conversar sobre o que ele gostaria antes de tentar agir como um predador. O herói tinha certeza de que, de qualquer forma, eles não tinham tempo para aquelas coisas. Deveria simplesmente entregar o objeto dracônico e partir pacificamente. Mais uma vez, aquele diretor colocava seu charuto na boca e repetia, como se fosse um hino, o nome do herói. Insistia em dizer que, por mais forte que aquela pessoa fosse, não era a pessoa mais forte do mundo.
Era tão forte que era até difícil crer que ele era mesmo um humano comum. King Kibong não entendia por que aquele homem fazia tanta questão de continuar falando. Não se importando com o que o herói pensava, o diretor continuava dizendo que achava fascinante como aquela pessoa em sua frente parecia mesmo uma erva daninha. Precisava entender que o mundo era muito grande e coisas aconteceriam com ele. Sem rodeios, o herói perguntou se ele estava falando do HIPE. Se fosse o caso, deveria desembuchar logo o que queria. O assunto deixou o diretor bastante entusiasmado. Não sabia que aquele tópico já tinha caído nas graças do protagonista. O diretor, todo empolgado, dizia que era membro do HIPE e que tinha aquele tipo de autoridade. Enquanto ele falava, foi drasticamente interrompido pelo herói, que dizia que não fazia ideia do que era esse tal de HIPE e certamente não tinha o menor interesse nas gracinhas daquele homem. Se negando a ouvir o herói, o homem dizia que tudo fazia parte de um novo mundo. Os HIPE seriam uma nova raça de humanos. Cada palavra que saía da boca do diretor deixava o herói um pouco mais irritado, ainda mais com aquela história de nova raça. Mesmo assim, deixou que aquela coisa insignificante continuasse a latir. O diretor dizia que o futuro da humanidade estava próximo de mudar. Era um nível totalmente diferente pelo qual um país como aquele iria passar. Tudo tinha começado como um teste na Guilda do Escudo para, depois, incrementar o mesmo projeto para o país inteiro. O homem falava como se fosse o dono do mundo todo. Dizia que ele levaria o renovo e a nova raça. Colocando a mão no queixo, o herói dizia que não era nada mal. Realmente deveria eliminar algumas coisas para que o mundo virasse o mundo ideal. O diretor começou a rir enlouquecidamente. Achava que tinha ali um suposto aliado. Achou o máximo e pensou que agora poderia desbravar tudo facilmente. Para terminar com a graça dele, o herói falou que não seria tão mal eliminar a todos da Guilda do Escudo. Falando assim, partiu rapidamente na direção daquele homem. Segurou firme aquele pescoço frágil e o ergueu para cima, enquanto o homem pensava por que não funcionava a habilidade de fluidez que ele sempre teve naquela pessoa. Era estranho. Todos os demais sempre ouviam tudo o que ele dizia e até pareciam concordar facilmente. No entanto, o herói parecia não ter entendido. Mesmo estando avermelhado, o homem insistiu em dizer que havia feito uma boa oferta, mas o castigo por ter rejeitado seria bastante cruel, e começou a rir de novo. Enquanto ria, seus olhos ficavam absolutamente estranhos. Dizia que não existia nada naquele mundo que pudesse contê-lo a partir daquele momento. Ao mesmo tempo, em um outro cenário, helicópteros eram vistos nos céus. Paramédicos estavam dando os primeiros socorros para inúmeras vítimas assim que a cortina caiu e todos puderam ver a realidade que acontecia naquela cidade. Imediatamente, várias ambulâncias começaram a chegar nos locais, encaminhando os feridos para hospitais mais próximos. Teleportes eram vistos constantemente, e no último saiu a primeira-ministra junto com seus guarda-costas. Ela queria saber o que estava acontecendo ali e como ninguém tinha notado a real situação daquele local até então. Para ela, não era uma novidade tão grande assim. Sabia que a líder da Guilda do Escudo era capaz de sucumbir uma cidade inteira. Um dos guarda-costas afirmou que havia magia que tratou de esconder toda aquela cidade. A ordem veio imediatamente. Deveriam recolher o máximo de informações e informar para ela a situação real e atual das vítimas. Do resto, ela mesma cuidaria. Agora, ela estava disposta a encontrar a líder da guilda. Tinha certeza de que o embate seria fenomenal, já que a forma como ela influenciava a magia era algo sub-humano, sendo ela uma maga extraordinária. Sem tempo para perder, pôs-se a correr o mais rápido que pôde. Achava que, se a encontrasse, poderia tentar minimizar tudo o que aconteceu. Olhava para um lado e para o outro na tentativa de descobrir o que estava acontecendo, até que, em dado momento, se deparou com a garota aliada ao protagonista, que estava ali deixada em um canto como se estivesse totalmente deprimida. Ao chamar pelo nome da jovem, ela mal podia olhar para aquela mulher. A primeira-ministra queria saber o que estava acontecendo. Chegou a se apoiar nas pontas dos pés para perguntar a ela o que houve. A jovem dizia que era uma história muito longa, e enquanto estava tentando dizer o que acontecia, começou a tossir. Tentando acalmar a situação, a primeira-ministra rapidamente se prontificou a limpar o rosto da jovem com o seu lenço. Depois, mais adiante, notou que ela teve uma luta feroz e reconheceu que aquele era um dos ministros e componente da Guilda do Escudo. Com isso, ela notava que não só a líder da guilda, mas todos os seus componentes pareciam estar em campo. Depois que a jovem notou que a primeira-ministra tinha visto quem estava ali no chão, achava que não restava mais nenhum tipo de explicação para dar. A mulher entendeu e colocou a mão na cabeça da jovem.
Dizia que ela tinha melhorado muito e já era capaz de um combate de frente com alguém tão forte. A garota se alegrava muito em ouvir aquelas palavras, no entanto, ela estava cansada demais e tinha esvaído todas as suas forças. A primeira-ministra era uma pessoa muito boa, porém não era nem um pouco ingênua. Sabia que a garota era uma streamer e com certeza deveria ter gravado tudo no celular. Mesmo a jovem tendo arregalado os olhos, quando teve seu celular arrancado do bolso, não havia o que fazer. A mulher apenas avisou que estava pegando o celular, iria olhar todas as imagens e eliminá-las para o bem do país. A jovem achava injusto tudo acontecer daquela forma. Ela era uma adulta e também sabia exatamente o que deveria expor ou não nas redes sociais. Porém, enquanto as duas falavam, alguma coisa chamou a atenção delas, uma luz intensa no tom de rosa bem longe dali. A carga mágica era grande o suficiente para chamar a atenção não só da primeira-ministra, mas também da jovem. Em outro lugar, onde o céu ainda estava clarinho, Yubin é visto puxando seus 2 auxiliares que tinham sido pegos no embate. Saía arrastando eles como se não fosse nada. Apesar de estar ferido, ainda estava melhor do que seus companheiros. Olhava para eles com os dentes rangendo. Já tinha dito para treinarem todos os dias, pois era para isso que os treinamentos severos serviriam. Porém, seu discurso parou assim que ele viu a agente com os olhos arregalados bem na frente dele. Ela ficou preocupada assim que notou que ele estava gravemente ferido. Mesmo assim, parecia que ele não iria pedir ajuda e passaria por ela como se nada tivesse acontecido. Apesar de o tempo ter sido pouco, notou, assim que ele passou, que alguma coisa estava errada e, por isso, perguntou a ele se precisava de ajuda. Sendo bastante rude, ele avisou que não precisaria da ajuda de ninguém. Aquela agente lamentava profundamente não ter sido a pessoa ideal para oferecer ajuda naquele momento. Notava que ele estava tendo dificuldades até mesmo para ficar em pé, ainda mais para arrastar seus 2 companheiros. A mulher, ainda com seu gatinho ferido nos braços, gritava para ele que estava fazendo como sempre fazia antes. Virando rapidamente a cabeça para o lado dela, ele dizia que ela não deveria falar essas coisas. Apesar de não ter entendido toda aquela mágoa que ele carregava por ela, ainda tentava ajudá-lo. Para a alegria dele, não foi necessário contar com a ajuda da agente. Rapidamente pessoas chegaram e notaram que ele e mais 2 pessoas estavam feridas. Começaram os primeiros socorros com as pessoas mais graves, aquelas que estavam sendo carregadas por ele. Um dos agentes de saúde pediu àquele rapaz para que entrasse na ambulância junto com eles, já que estava tão mal que era capaz de desmaiar a qualquer momento. Enquanto estava pensando se entrava ou não, todos avistaram e puderam contemplar uma luz rosa grandiosa cobrindo grande parte do céu. Yubin, a agente e os outros viram quando o céu ficou daquela forma. Imediatamente, o homem de cabelos ruivos olhou para trás na intenção de buscar na agente a resposta para o que estava acontecendo. Ela estava com os olhos arregalados quando notou que ele olhava para ela, já que também não tinha resposta para a pergunta dele. Enquanto tudo acontecia naquele cenário, longe dali, alguém agia por trás da surdina. Para essa pessoa foi entregue um documento. Ele olhou e pareceu bastante desagradável. Não era a resposta que estava esperando. De repente, uma luz apareceu próximo a ele. O homem de olhos violetas arregalou ainda mais seus grandes olhos naquela direção. Daquela brecha luminosa apareceu o herói, com o diretor segurado pela roupa. Aquele homem não acreditava que James, um diretor tão renomado e bastante habilidoso, tinha sido capturado como um ratinho na armadilha. Na mão do herói continha a Pedra do Retorno, que estava com uma cor totalmente distorcida. Aquele homem pensava como aquela pessoa tinha conseguido abrir o portal de emergência e, além de tudo, ainda passou carregando um dos aliados dele. A identidade do herói não era desconhecida para aquela pessoa, já que King Bong era um alvo quase que imediato de qualquer vilão. Indiferente a tudo aquilo, o protagonista apenas jogou o que restou do diretor no chão. Falava que não tinha ideia do que ele queria fazer naquele momento. No entanto, avisava que deveria escolher com prudência o que iria fazer nos passos a seguir. Mostrando um sorriso enlouquecido, aquele homem dizia que tomaria a atitude correta. O herói dizia que não existia muito bem uma escolha. Qualquer uma que ele tomasse, queria apenas tomar cuidado para que ninguém sofresse no processo. Mas de uma coisa era certeza, ele iria destruir e destroçar aquela pessoa. Poderia gastar o tempo que fosse, mas encontraria cada um dos integrantes do HIPE, ainda mais quando um deles roubou dele a vingança pela qual estava esperando ansiosamente. Para aquele homem de roupa escura e olhos claros, aquilo parecia bastante estranho, vindo daquela pessoa esquisita. Por isso, arregalou os seus olhos e boca e começou a rir escandalosamente. Depois falou que de nada adiantava ele ter visto com seus próprios olhos,
jamais conseguiria alcançá-lo, já que estava em dimensões diferentes. O homem chegou próximo da cortina e falou que não precisava esconder a localização dele. Por mais que mostrasse, jamais conseguiriam chegar vivos até ali. Quando falou isso, revelou a cidade na qual ele estava. Era um outro país, no entanto, era um local turístico fácil de ser reconhecido. Depois de mostrar, convidou o herói para se juntar a ele assim que se sentisse à vontade. Enlouquecidamente, apontando para o cenário da cidade, dizia que estaria ali o tempo todo esperando a chegada dele.